Olá pessoal, eu sou o Nicolas, estudante de medicina do sexto ano, e estarei compartilhando com vocês uma aula sobre diabetes gestacional, um tema super importante na área de ginecologia ou obstetrícia. E agora que eu estou passando por esse módulo, acho bem importante compartilhar com vocês os ensinamentos e alguns pontos importantes que eu tenho percebido. Aqui nessa foto temos um bebê que acabou de nascer e vocês veem que pelo aspecto é muito grande, chamado macrosomia ou um bebê big, que é por decorrência do diabetes gestacional. Mas para frente podemos falar sobre isso. Aqui nós temos o pâncreas. O pâncreas, sabemos que ele secreta insulina. Essa insulina, ele vai entrar dentro da célula através dos receptores celulares. Esses receptores celulares vão permitir que a insulina entre e também que seja entrada a glicose. Quando temos problemas no pâncreas ou na célula, vai acontecer o que é chamado de diabetes. Por exemplo, no diabetes tipo 1, existe uma insuficiência nas células pancreáticas, as células beta, de secretar essa insulina. Por decorrente, quando não temos insulina, essa insulina não vai entrar dentro da célula e quando não entra dentro da célula, os receptores GLUT4 não vão estar disponíveis nas membranas celulares para que a glicose entre na célula e faça a sua função. Então, vocês veem pâncreas saudável secreta insulina. A insulina vai através dos receptores insulínicos. Esses receptores atuam e levam o receptor GLUT4 até a membrana celular. A glicose entra e faz a função. No diabetes tipo 1, não tem insulina, glicose fica fora. Agora, diabetes tipo 2 é diferente. Existe função insulínica do pâncreas. O pâncreas secreta a insulina, só que essa insulina não vai, essa célula tem uma resistência aos receptores de insulina e não vai permitir que a insulina entre na célula, nem que a glicose entre na célula. Essa é a diferença entre os dois tipos de diabetes que são mais conhecidos. Aqui, um resumo. No diabetes tipo 1, existe uma deficiência completa de insulina quando existe um componente genético onde se desenvolve autoanticorpo contra o pâncreas e esses anticorpos vão atacar as células, as ilhotas pancreáticas e não vão secretar insulina. No diabetes tipo 2, existe uma resistência à insulina, também uma resposta compensatória inadequada de secreção à insulina. E agora, no diabetes gestacional, existe uma função pancreática insuficiente para superar a resistência à insulina associada à gestação. Quais são os fatores de risco para o diabetes gestacional? Uma mulher que teve diabetes gestacional anterior, uma idade maior que 35 anos, obesidade, sedentarismo, um feto gig já, antecedentes familiar de diabetes, malformação fetal, óbito fetal, polidramnia,
síndrome hipertensiva, história clínica. Todos esses fatores de risco aumentam a chance da mulher ter diabetes no momento da gestação. Quais são os fatores fisiológicos e as alterações fisiopatológicas que levam a o diabetes gestacional? No primeiro trimestre, existe uma maior passagem de glicose para o feto, e por isso as mulheres têm uma tendência a ter hipoglicemia e aqueles sintomas de hipoglicemia, uma sudorese, uma fome maior, um cansaço maior. Agora, no terceiro trimestre, há um aumento nas doses da insulinoterapia, se usa, e se houver diminuição da dose, suspeitar da insuficiência placentária. Ah, eu pulei para o terceiro trimestre. No segundo trimestre, ocorre a produção de hormônio lactogênio placentário humano, que é contra-insulínico, promovendo um estado de resistência insulínica. O que quer dizer isso? A partir do segundo trimestre, o HLP ele vai subir consideravelmente. Esse hormônio, junto com o estrogênio, eles são contra-insulínicos, fazendo uma diminuição da produção de insulina, pelo qual vai levar a um aumento da glicose no sangue e também o desenvolvimento da diabetes gestacional. Agora sim, quando no terceiro trimestre existe esse aumento nas doses de insul- insulinoterapia, se a pessoa usa, decorrente do que aconteceu anteriormente, vai existir uma diminuição da dose por uma insuficiência placentária. No puerpério, com a retirada da placenta, não há mais ação do hormônio latogênio placentário e quase 30% da gestante com diabetes mellitus gestacional se torna diabetes tipo 2. Então, vocês veem que é um número considerável de pacientes que, depois que tiveram diabetes gestacional, desenvolve diabetes mellitus. O que eu estava falando está aqui. Vocês veem no primeiro trimestre, esse que está em roxo, vocês veem que não tem nenhum aumento durante o primeiro trimestre, o HPL, o hormônio latogênio placentário. Quando eh, deixa o primeiro trimestre e começa o segundo trimestre, vocês veem que ele vai subindo e no terceiro trimestre ele tem um pico considerável, que é esse hormônio eh, anti ou contra-insulínico. Vocês veem aqui também que o estrógeno e a progesterona, eles também vão aumentando ao decorrer da gestação. Essas são as mudanças hormonais mais importantes para o desenvolvimento do diabetes mellitus. Também, eh, aqui não está, mas é importante ressaltar que durante a gravidez vai existir o que é um aumento de cortisol, fazendo que exista mais eh, no fígado, que exista mais glicogenólise, glicogênose, para aumentar o, a secreção e a produção de glicose. Por que isso? Porque o corpo entende que existe um novo ser dentro da barriga da mamãe e esse novo ser precisa de glicose para se alimentar. E por isso ele vai buscar todas as formas possíveis para levar glicose para o feto. Então, vocês veem, existe uma resistência insulínica, existe um aumento dos hormônios contra-insulínico, existe também
uma insuficiência pancreática no momento da gestação pode se desenvolver e todas essas mudanças contribuem para essa patologia. Aqui existe uma pergunta para nós discutir e é do Hospital Israelita Albert Einstein, que fala: primigesta de 36 anos de idade inicia o pré-natal com 10 semanas de gestação. Apresenta glicemia de jejum de 99. Segundo as recomendações do Ministério de Saúde, a paciente tem diagnóstico de quê? Glicemia adequada para a gestação inicial, devendo se realizar curva glicêmica após 28 semanas. Sabemos que essa não está correta. Diabetes prévia à gestação, porém não conhecido, diabetes, sendo indicada a curva de tolerância à glicose nesse momento. Diabetes mielito pré-gestacional, indicando-se medidas terapêuticas imediatamente. Intolerância à glicose, sendo indicada a realização de curva glicêmica de 3 horas no segundo trimestre. Diabetes mellitus gestacional, dispensando a realização de curva glicêmica no segundo trimestre. Qual vocês acham? Vou dar um tempo para vocês pensarem e aí depois a gente vai para a resposta correta. Que a resposta correta é essa aqui, que é um diabetes mellitus gestacional, dispensando a realização de curva glicêmica no segundo trimestre. Por que isso? Eu vou explicar mais para frente sobre o diagnóstico. Agora, Marília, gestante de 23 anos, realizou coleta de exames laboratoriais com 8 semanas para sua primeira ba bateria de exames de rotina no pré-natal. A glicemia de jejum mostrou resultado de 92. Sendo repetido o exame confirmado o resultado, conforme o protocolo Rede Mal Curitibana de assistência ao pré-natal, parto e puerpério de 2019, é correto afirmar o quê? Essa paciente apresenta diabetes mellitus gestacional, necessitando controle por meio de glicemias capilares, não necessitando realizar o teste oral de tolerância à glicose entre 24 e 28 semanas. B. O resultado é normal e a paciente deve ser orientada a realizar o teste oral de tolerância à glicose entre 24 e 28 semanas de gestação para rastreamento de diabetes gestacional. C. Caso a paciente tenha sido submetida a cirurgia bariátrica, considera-se normal o exame, mas a paciente deve repeti-lo entre 24 e 28 semanas. Essa paciente apresenta risco elevado para diabetes gestacional, devendo repetir a glicemia de jejum mensualmente e realizar o teste oral de tolerância à glicose entre 24 e 28 semanas. Essa paciente tem baixo risco para diabetes gestacional e não necessita novo rastreamento para a doença durante o pré-natal, exceto se tiver realizado cirurgia bariátrica, pois nesse caso deve fazer o teste oral de tolerância à glicose. Qual vocês acham que é o, a resposta correta? Eu vou dar um tempo para vocês pensarem. Bom, é importante essa questão porque ela vai falar sobre o, o diagnóstico, né? Nesse caso, a letra D é a correta, que a paciente apresenta risco elevado para diabetes gestacional e devemos repetir a glicemia de jejum mensualmente e realizar o teste oral de glicose entre 24 e 28 semanas. Por quê? É importante essa questão, porque ela vai dar o resultado de 92. E 92 é o limítrofe para diagnosticar diabetes gestacional. Vocês vão ver agora. Diagnóstico. Ó, na primeira consulta,
Glicemia de jejum. Quando a paciente chegar no seu consultório, você vai fazer o quê? O teste de jejum, glicemia de jejum. Se ele vier menor que 92, esse exame está normal e você realiza o TOTG entre 24 e 28 semanas. Por isso vocês veem que naquela questão não é a letra B, porque fala que o resultado é normal, mas é menor que 92. E a paciente estava com 92. Então, ela tem um risco elevado para apresentar diabetes gestacional. Então, eh, aqui, só um momento. Não. Quando vemos eh, a letra A, porque já está no limítrofe. Não está em tipo A, 91, 90. Se não está em 92. Então, já essa paciente está diagnosticada. É quando é igual, maior ou igual a 92. E por que não precisa fazer o teste de tolerância à glicose de novo? Porque um teste, ou só um teste, já é suficiente para o diagnóstico. Se está entre 92 e 95, é confirmado o diabetes mellitus gestacional. E se maior ou igual a 126, confirmado diabetes mellitus diagnosticada na gestação. É dizer, essa mulher já tinha da- eh, diabetes, só que foi detectado na gestação. O teste de tolerância à glicose entre 24 e 28 semanas eh, se realiza da seguinte forma, em três momentos. Jejum, 1 hora e 2 horas. Jejum, se está entre 92 e 125, tem diagnóstico de diabetes gestacional. Após 1 hora maior que 180, diagnosticado. Após 2 horas, entre 153 e 99, e 199, diagnosticado. O que acontece agora? Se a de jejum for maior que 126, lembre-se, como falamos ali em cima, que eh, já tem diagnóstico de gestação de diabetes gestacional prévia, de diabetes mellitus prévia. E se for maior que 200 a partir de 2 horas, diabetes mellitus prévia. Então, agora vamos fazer esse fluxograma para entender melhor eh, como nós diagnosticamos o diabetes gestacional. Início de pré-natal antes da mente semana. Você chegou a paciente, faz a glicemia de jejum. Ela veio maior que 126, como já disse, já tem diabetes mellitus. Ela veio entre 92 e 125, então diabetes gestacional. Ela veio menor que 92, então faz o teste de oral de tolerância à glicose. Agora, no pré-natal de 20 a 28 semanas, ou o início do pré-natal ah, maior que 28 semanas, você vai fazer o TOTG e vai avaliar no jejum 1 hora, 2 horas. Jejum 92, 120, 92 a 125, diagnosticado. Maior que 180, a partir de 1 hora, diagnosticado. Entre 153 a 199, a partir de 2 horas, diagnosticado. E se um valor desses, ao menos um valor, tiver eh, maior que 126 no jejum ou maior que 200 no, a partir de 2 horas, diabetes mellitus prévio à gestação. Importante isso aqui porque isso é cobrado em provas. Por isso eu estou fixando bastante a parte de diagnóstico. Agora, quais são as complicações materno-fetais?
A macrosomia, como eu apresentei na primeira foto. Bebês com mais de 4 quilos, 4,5 kg. Morte fetal tardia súbita, distocia de ombro. Imagina uma criança muito grande, eh, vai ter o maior risco de distocia de ombro. Pressão alta, pré-eclâmpsia, ITU, polidrâmnio, que é um aumento do líquido amniótico. Agora vamos para o tratamento. O tratamento, se nós observarmos, ele é um tratamento simples. Se a pessoa ele faz de maneira direta, correta. Por quê? Ele vai se basear, em primeiro lugar, em dieta e atividade física. Se não melhorar com isso, então entramos a parte de medicações. Uma meta é manter a glicemia de jejum menor que 95, a partir de uma hora menor que 140 e em 2 horas menor que 120. Então, a dieta, isso é importante porque nos guidelines eles falam sobre essa divisão, sobre eh, carboidratos ser 50% da dieta, as proteínas 20%, ou lipídios 30%. Então, essa divisão, 30, 20, 50. Lipídio, proteína, carboidrato. O mínimo de calorias consumida por dia é 180. Eu vi que uns guidelines falava sobre 2.000 calorias por dia. Mas assim, eh, quando você tem um peso adequado, ou a mulher tem um peso adequado, imagina 30 calorias por quilo por dia. Se é sobrepeso, 25 calorias por quilo por dia. Se é obesa, 20 calorias. Então, vai reduzindo o aumento do peso. Agora, sobre o tratamento medicamentoso. Só um momento aqui. Aqui não fala sobre o exercício. Mas o exercício, o que se recomenda é caminhada, 30 minutos, pelo menos 3 dias na semana. A mulher pode fazer exercício? Pode fazer exercício. A mulher grávida pode fazer musculação? Pode fazer musculação. Mas tudo moderado com um profissional, preferencialmente. Em pacientes que não tiveram sucesso no controle de diabetes gestacional com, com dieta e atividade física, nós vamos entrar com medicação. A droga que se utiliza mais é a insulina direta. Você recomenda começar com insulina, com a NPH de 0,5 unidade por quilo em 3 momentos. Como é? Primeiro você, antes do café da manhã, vai tomar metade, antes do almoço um quarto e antes do jantar um quarto. Se é necessário, pode-se associar insulina regular de ação rápida. Quando o diabetes é prévio, a gente vai suspender antidiabéticos orais e iniciar insulina. Então, sempre vamos dar preferência para a insulina. Ah, a mulher tinha diabetes gestacional anterior, tomava metformina, tomava qualquer outra medicação. Então, vamos suspender e vamos iniciar a insulina. O que que acontece com a metformina?
muitos médicos usam. Não tem se visto malefícios com o uso no sentido de malformações. Ainda não tem se relatado. Mas a FDA e o Ministério de Saúde brasileiro não têm recomendado. E, então, ele fala assim, que até que se faça mais estudos para nós comprovar o uso de metformina, é melhor usar insulina. O que acontece depois do parto? No primeiro trimestre, você vai diminuir a dose de insulina e no segundo e terceiro trimestre, não, quando tá no primeiro trimestre ou pós-parto, você diminui a dose de insulina e no segundo e terceiro trimestre aumentar a dose de insulina. Por que acontece isso? Porque no segundo e terceiro trimestre é que acontece aquilo que eu mostrei na imagem, aumento do hormônio lactogênio placentário, que vai diminuir a insulina e pelo qual vai ter mais glicose. Aqui já estamos terminando. Vamos a fazer essa questão sobre o medicamento. Uma gestante de 25 semanas com teste oral de tolerância à glicose compatível com diabetes gestacional foi orientada a fazer dieta e atividade física e vem seguindo rigorosamente as orientações. Está monitorando a glicemia capilar em seu domicílio. Na consulta do mês seguinte, apresenta glicemia de jejum entre 96 e 120. Então, não está adequado. E pós-prandial entre 142 e 180. Então, a gente está vendo que não está tendo um controle aqui. Então, o que que a gente vai fazer? Redução da ingesta de calorias, introdução de metformina, aumento da atividade física, introdução de metformina, introdução de insulina, introdução de metformina ou manutenção da dieta e exercício físico sem alterações. Qual vocês vão escolher? Vou dar um momento para vocês. Eu espero que vocês tenham escolhido introdução de insulina, que é a resposta correta e ela bate com aquilo que a gente tem falado. Então, pelo, pelo, pelo que eu vi e pelo que podemos discutir, eu falei sobre a fisiopatologia, sobre o diagnóstico, sobre o tratamento, sobre os fatores de risco e sobre também os malefícios que podem se desencadear numa criança que nasce com uma mãe que teve diabetes gestacional. Então, vamos a discutir essa questão aqui para fechar. Gestante de 25 anos, primigesta com exame de rotina de pré-natal sem alterações. No primeiro trimestre, comparece à consulta com 26 semanas de gestação, não refere queixas e percebe movimentação fetal ativa. Os exames solicitados nas consultas anteriores e realizados há 15 dias revelam o seguinte resultado: HB de 12, hematócrito de 36, leucócito de 11.000, BDRL não reagente, glicemia de jejum de 91, glicemia uma hora após 75, uma hora após de destroçol 180 e
2 horas após 150. Então, assim, né? A conduta mais adequada. Iniciar sulfato ferróseo e ácido fólico profilático. Repetir a glicemia de jejum e solicitar novo BDRL. Iniciar sulfato ferróseo e ácido fólico profilático e solicitar exame de rotina. Orientar dieta com restrição de carboidratos e solicitar o registro de glicemias capilares. Repetir glicemia de jejum e solicitar dosagem de glicohemoglobina e frutossamina. O que que a gente vai fazer com essa paciente? Eu espero que vocês tenham colocado a letra C. Por enquanto, queridos, eh, essa foi a nossa aula e se vocês querem algum tema, pode me deixar saber que eu vou estar feliz em compartilhar com vocês.